pessoal. Sou Marta Mitico, sócia fundadora da BR Visa e diretora-presidente da ABEME. E hoje, com muita alegria, farei a mediação deste nosso webinar, uma iniciativa da ABEME para compartilhar conteúdo técnico de mobilidade internacional. Nosso ABEME Summit deste ano tem como tema mobilidade na pandemia, trabalho remoto, desburocratização e oportunidades. Por essa razão, a BR Visa elegeu dedicar seu webinar sobre mobilidade na pandemia àqueles profissionais cujo trabalho presencial é obrigatório. E essa atividade contribuiu imensamente para que a BR Visa pudesse trabalhar intensamente durante a pandemia, contornando os expressivos impactos das restrições de mobilidade e da interrupção de muitos serviços em função da pandemia. Assim, este webinar é uma homenagem, um agradecimento muito especial da BR Visa aos parceiros e clientes que viabilizaram a atuação pujante de toda a nossa equipe BR Visa, muito apaixonada por mobilidade, mesmo durante todas as restrições da pandemia. Vamos trazer 3 convidados muito especiais, parceiros e clientes cuja atuação prescinde da presença de profissionais. O primeiro convidado nosso é Maurício Tanabe, que além de colega, é amigo e profissional que conta com meu respeito e minha admiração. Fomos sócios em um dos maiores escritórios de advocacia do país e tenho a honra de termos como nosso primeiro convidado. Maurício, dentre os serviços presenciais, quais foram os segmentos mais atuantes e quais foram as mudanças práticas necessárias sob o ponto de vista legal trabalhista? Obrigado pela apresentação, Marta. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu queria rapidamente me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Maurício Tanabe, eu sou sócio do Campos Melo Advogados, que tem uma parceria estratégica com o DLA Piper e também uma parceria estratégica com a BR Visa, que está patrocinando e organizando todo esse evento, né? Eu já milito na área trabalhista há mais de 20 anos, já passei por escritórios como o Demarest Almeida, Machado Meyer, Tosini Freire, Mayer Brown e agora me juntei ao Campos Melo Advogados, que tem essa aliança internacional com o DLA Piper, e isso nos proporciona atender clientes em âmbito internacional e, curiosamente, casos bem estratégicos do ponto de vista migratório, razão pela qual é fundamental que eu tenha parceria com você, né, Martinha, para a gente achar solução criativa para resolver os problemas dos nossos clientes. Já temos muitos clientes em comuns e, com certeza, depois desse seminário aqui, a gente vai ter milhares de outros pedidos, quem sabe, né, para novas parcerias. Bom, respondendo a sua pergunta, bem capciosa, por sinal, né, Martinha? Todo mundo está voltado aí, preocupado com o regime de home office, todo mundo preocupado em trabalho remoto e estamos esquecendo daquelas pessoas que têm que trabalhar presencialmente, serviços essenciais. Como nosso escritório ele tem uma atuação trabalhista em vários segmentos, nós somos em 14 advogados trabalhistas, a gente tem a oportunidade de ter contato com várias atividades essenciais. Então, as principais que são fundamentais e que não puderam parar e não tiveram essa facilidade do trabalho remoto, são atividades médicas. Nós temos clientes que são clínicas de tratamento renal, que fazem a hemodiálise, ninguém podia parar nesse momento, e aí teve todo o protocolo médico e sanitário para que esses profissionais pudessem conseguir trabalhando sem o risco de se contaminarem, especialmente porque os pacientes com tratamento renal, eles também são do grupo de risco, né? Do grupo que, em caso de contaminação pelo Covid, tem uma chance de ter complicações muito maior do que outros grupos. Também atuamos por hospitais e o protocolo sanitário dos hospitais é muito complexo e a gente teve, no primeiro momento, falta de máscara, falta de padronização de máscara, falta de um protocolo sanitário pela Anvisa e até mesmo pelo Conselho Federal de Medicina, no primeiro momento, em razão do desconhecimento, né, do nível de contaminação desse novo vírus. Trabalhamos também para empresas de transporte público, que tem concessões, né, de transporte de ônibus, e aí teve o protocolo com redução de número de passageiros, mas mesmo assim é muito complexo para o motorista controlar, né, o percentual de ocupação do ônibus ou até mesmo do metrô para garantir que ele não se contamine. Então foi um processo também de protocolo sanitário muito desafiador. A gente teve aí os setores, né, de energia elétrica e a gente
fui informado, né, que um dos nossos clientes vai também participar aqui do nosso webinar, né, o Leonardo, por meio da Eneva, e nós também nós fizemos pareceres e suportamos vários implementações de políticas de protocolo médico, com regimes, inclusive, de quarentena pré-regime de confinamento, porque em determinadas circunstâncias, em razão do tipo de atividade, como no caso, por exemplo, das usinas hidrelétricas, não é possível paralisar, então algumas delas adotaram um regime muito similar ao regime, né, do pessoal que trabalha em plataformas de petróleo e gás. E aí eu pego o gancho também para falar das plataformas de petróleo e gás, e dos marítimos, porque essa atividade também essencial não parou em momento algum. E talvez esse seja um ponto importante, né, para eu trazer aqui a discussão, porque esse tem uma tangente imigratória. Porque, na verdade, como a atividade de petróleo e gás aqui no Brasil ela tem uma lei específica, né, que é a 5.811, que abrange não apenas, né, os trabalhadores que trabalham em regime exclusivamente embarcados nas plataformas, também abarca aqueles trabalhadores que trabalham suportando a atividade de produção e exploração de petróleo. Eles tiveram que ter a jornada deles alongada, prevista em lei era 14, acabaram tendo que alongar 28 justamente para evitar a contaminação quando estiverem embarcados e também para permitir um período prévio de embarque de total isolamento em hotel ou até mesmo por meio de acompanhamento e monitoramento do trabalhador em sua residência. É óbvio que esse tipo de atividade é fundamental, ao mesmo tempo que a gente teve muitos desafios para equilibrar essa necessidade imperiosa de continuidade dos serviços versus o direito constitucional do trabalhador de ir e vir e tudo mais. E aí, muitos estrangeiros, né, que têm um expertise específico para trabalhar na área de petróleo e gás e na área do direito marítimo, eles tiveram, num primeiro momento, uma dificuldade muito grande para entrar no Brasil em função das restrições de fronteira. Até a obtenção do visto, né, ficou um pouco mais lenta, um pouco mais delicada, e tivemos que achar algumas soluções e até mesmo buscar alternativas, alguns vistos alternativos para que eles pudessem entrar, porque num primeiro momento houve uma restrição total, depois houve uma flexibilidade para alguns tipos de atividades, então nós tivemos que contar com a ajuda dos especialistas da BR Visa, com a Martinha, para encontrar justamente qual seria uma modalidade de visto que poderia permitir a entrada do estrangeiro naquele momento inicial da pandemia, quando todas as fronteiras brasileiras estavam fechadas, inclusive para aqueles que tinham atividades emergenciais em setores cuja a atividade era considerada essencial e não poderia parar. Esse foi um grande desafio, né? Graças a Deus a gente conseguiu passar por isso muito bem, e agora a gente está com bastante experiência para poder ajudar outras empresas e até mesmo a indústria a enfrentar o que a gente está vendo que está prestes a começar, uma terceira onda, né, de contaminação, uma terceira onda do Covid. Ainda não temos aí a vacina para todo mundo, que pode trazer consequências severas para diversos setores, especialmente para aqueles que ainda exigem a atividade presencial dos seus trabalhadores. Mas obrigado pela pergunta, acho que eu me alonguei um pouquinho na resposta, mas acho que eu consegui, de alguma forma, trazer um cenário, né, daquilo que eu tenho visto com relação aos nossos clientes. Marta. Muito obrigado, Tanabe, muito bom esse overview que você nos deu. E agora, como um dos advogados trabalhistas mais renomáveis do Brasil, no setor que envolve mobilidade internacional, eu gostaria que você nos desse um conselho. Qual é o conselho que você daria a nós, parceiros que atuam em mobilidade, como a BR Visa? Bom, Martinha, fico lisonjeado e deixo para você, né, as palavras de que eu sou um dos mais renomados advogados de mobilidade trabalhista do Brasil. Eu tenho muitos outros colegas de trabalho que têm o domínio dessa matéria, né, especialmente para a parte de enquadramento de visto. Mas eu queria deixar claro que é fundamental a gente ter uma parceira como a BR Visa, assim como é fundamental, né, para as empresas que trabalham, né, nesse segmento de visto de imigração e mobilidade internacional, também ter um parceiro, um bom escritório de advocacia com uma área especializada
nesse segmento, nessa parte de mobilidade internacional, justamente para facilitar soluções criativas, soluções legais junto aos seus clientes. Importante destacar que o advogado ele tem uma atuação limitada, né? Razão pela qual a gente tem atuado fortemente com parceiros, com a BR Visa, que é um dos nossos principais parceiros nessa parte de mobilidade migratória. Nós somos muito bons em encontrar soluções para os nossos clientes, enquadramento de visto, né, qual que seriam os impactos trabalhistas, tributários, né, quando você traz um estrangeiro para o Brasil, que tipo de atendimento, às vezes, que tipo de contrato, que tipo de documentação é necessária você apresentar junto às autoridades migratórias. Entretanto, né, tem um papel também que é limitado das empresas que trabalham com mobilidade internacional e obtenção de vistos, né, porque é necessário ter esse aspecto legal para que ela possa dar o encaminhamento correto de toda a documentação necessária junto às autoridades migratórias, seja do Ministério da Justiça, seja do Ministério da Economia agora, justamente porque nesse aspecto, porque vocês, empresas que trabalham no ramo imigratório, dominam a prática, dominam o dia a dia, tem massa crítica porque estão lá todos os dias, né, junto à autoridade imigratória e sabe pegar os detalhezinhos do tipo, olha, esse documento aqui, por lei, deveria ser aceito, mas a autoridade migratória não vai aceitar do jeito que está. Então, para sanear previamente os processos, para evitar atrasos, eu tive casos, por exemplo, em que não fosse a atuação muito eficaz da Marta, haveria atrasos de dias, de semanas, para um atendimento emergencial de uma embarcação de produção e exploração de petróleo, por conta de um equipamento que é importado, que é fornecido por uma outra empresa, que só os técnicos da empresa podem colocar a mão naquilo, e a paralisação daquele equipamento, obviamente, geraria um prejuízo gigantesco, né, para o cliente. Além disso, colocaria em risco toda a tripulação daquela embarcação, porque o navio não estava impedido de navegar, não estava produzindo petróleo da maneira que deveria produzir, poderia ter até um acidente em função justamente do aumento da pressão do óleo. Então, tudo isso é como se fosse um relógio. A gente tem que dar o parecer correto, achar a solução legal para trazer esses técnicos, nesse caso, né, o visto técnico emergencial, encaminhar isso tudo, solicitar a documentação, checar a documentação, encaminhar esse processo todo para as empresas, né, que cuidam do visto, no caso foi a BR Visa, e ter certeza que não haverá atraso dentro do Ministério da Justiça, dentro do Ministério da Economia em determinadas circunstâncias. Então, acho que um conselho que eu dou para todos vocês é que vocês tenham essa parceria sim e explorar muito bem essa parceria. Por quê? Porque, na verdade, o que a gente tem feito muito, né Martinha? Os meus clientes, eu tenho indicado a Marta, e a Marta muitas vezes indica o nosso escritório, né, para um double check, para uma checagem, e muitas vezes questões que nem são trabalhistas. Então, acho que, além, né, da questão técnica, que pode gerar um produto de melhor atendimento, pode gerar de melhor percepção de qualidade por parte do cliente, porque você dá uma solução completa, seja legal ou seja com relação à obtenção do visto, que a gente sabe que é um procedimento burocrático, é um procedimento que leva tempo, e qualquer falha no processo ou na documentação pode gerar um atraso de dias ou semanas. Então, é fundamental que você tenha esse produto bem azeitado, bem afinado nessa parceria com o escritório de advocacia, ao mesmo tempo que, por que não, o cross-selling entre escritórios de advocacia, clientes de escritório de advocacia, que muitas vezes são multinacionais que estão utilizando outras empresas de visto, e os próprios clientes da indústria de visto que estão procurando um parceiro para prover todo esse background legal, trabalhista e tributário, que são os principais que acabam afetando, né, a concessão, a vinda de estrangeiros, de mão de obra estrangeira, ou a remessa de mão de obra brasileira para trabalhar no exterior. É isso aí, Tanabe-san. Como vocês podem ver, a gente só anda em boa companhia. Domo arigatou gozaimasu. Obrigado pelo convite. Domo arigatou gozaimasu. Leonardo, muito obrigado pela presença nesse nosso webinar, em que procuramos trazer convidados com cases essenciais e que, mesmo durante a pandemia, o trabalho presencial se fez necessário.
Você poderia se apresentar e apresentar a Eneva no cenário dos serviços essenciais, bem como nos indicar o que representa o complexo termoelétrico Parnaíba para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Leonardo Fonseca, sou gerente jurídico da Eneva. A Eneva é uma empresa de geração de energia e de exploração e produção de gás natural. Eu separei um vídeo de 30 segundos para ilustrar um pouco como funciona a nossa operação, e tem um outro vídeo que esclarece um pouco como funciona o complexo do Parnaíba. O Brasil não conhece o Brasil. Energia. Onde existe energia, existe desenvolvimento. E onde existe uma nova energia, existem mais oportunidades. É essa energia que a Eneva está produzindo no Brasil, com geração de empregos e renda nos municípios onde atua. Para transformar realidades, é preciso muita energia. E para a Eneva, energia é o que não falta. Eneva, uma nova energia para transformar o Brasil. Bom, o complexo termoelétrico do Parnaíba, ele está situado no estado do Maranhão e possui 6 usinas termoelétricas que consomem gás natural extraído de campos terrestres. Essa operação de extração do gás, tratamento e consumo nas termoelétricas é realizado muito próximo dessas usinas geradoras. Os campos terrestres foram adquiridos numa rodada de licitação da ANP e, atualmente, o vídeo mostra o caminho do gás natural. Então, esse gás, uma vez extraído das reservas terrestres, ele é tratado numa unidade de tratamento que fica muito próximo da usina, e dentre os processos de tratamento, existe um que é relevante, que é a retirada da água e do óleo condensado do gás natural. Ele é produzido dentro das especificações do cliente e, uma vez devidamente tratado, ele é enviado em alta pressão, só que antes de se queimar esse gás na usina, ele é medido pela distribuidora local e, uma vez gerada energia, essa energia é direcionada para uma linha de transmissão, está conectado ao Sistema Interligado Nacional e, portanto, vai poder ser consumido por unidades residenciais, comerciais e industriais. Leonardo, o que aconteceu com uma das usinas do Complexo Parnaíba? Sua parada de manutenção poderia ser adiada e a vinda dos estrangeiros poderia ser revertida? Que impactos esse adiamento causaria? Bom, essa unidade geradora possui um determinado limite de horas de funcionamento e ela está submetida a condições severas de operação. Num dado momento, foi verificado que, para a continuidade de uma operação segura dessa unidade geradora, era necessário a realização de uma manutenção periódica e programada dentro do cronograma estabelecido pelo fabricante. Só que, por todo o quadro que vivemos na pandemia, tivemos dificuldade de realizar essas intervenções. E lembrando que o complexo termoelétrico do Parnaíba está situado no estado do Maranhão, uma região que foi muito afetada pelo contágio do Covid-19. Essa manutenção ela é feita necessariamente por técnicos que estão localizados no exterior, são treinados pela fabricante. Eles possuem um know-how específico e, da mesma maneira, não podemos, por força de contrato, realizar manutenções por outros tipos de profissionais. Até porque isso pode causar problemas em relação às garantias. Então, em fevereiro desse ano, no início desse ano, a gente verificou que as horas limites para a realização dessas manutenções já estavam muito próximas do seu fim, dado que as manutenções realizadas em 2020 não foram realizadas em razão dos problemas causados pela pandemia. Então, precisamos rapidamente movimentar, uma equipe para realizar essa intervenção no complexo. Isso sob risco de causar danos irreversíveis ao equipamento e também problemas no fornecimento dessa energia tão importante para o Sistema Interligado Nacional, para o país como um todo e especialmente para a região Nordeste. Então, como um passo inicial,
preparamos um dossiê com diversos documentos técnicos da engenharia, elaborando laudos fotográficos, descritivos sobre as condições que esses equipamentos apresentavam. E, da mesma maneira, tivemos o cuidado de procurar o operador nacional do sistema para que ele nos disponibilizasse uma carta, uma correspondência, relatando a importância do complexo termoelétrico e dessas unidades geradoras para o fornecimento e suprimento de energia para todo o país e especialmente a região Nordeste, onde essas usinas estão localizadas. E lembrando aqui que o complexo ele produz energia para quase 17 milhões de pessoas. Então, considerando aqui o tamanho das capitais do Nordeste, é uma energia muito importante para o suprimento de energia nessa região. E, Leonardo, como foi a organização e o planejamento da vinda desses profissionais num cenário em que a mobilidade de pessoas e o funcionamento dos órgãos envolvidos estava reduzido e sob risco? E como foi primordial a implementação, o que foi primordial para a implementação dar certo? Muito boa pergunta. Eu acho que foram 2 grandes desafios, né? Acho que o primeiro seria viabilizar. A gente está falando aqui de 30 técnicos especializados, localizados fora do país, né? E era super importante realizar essa mobilização dessas pessoas num curto espaço de tempo, né? Da mesma maneira, a gente precisava sensibilizar as autoridades migratórias da razão dessa urgência, né? Então, foi muito importante a gente separar esse dossiê, né, comprovar a importância da mobilização desses técnicos, por se tratar de um pedido nada trivial, né, e organizamos toda essa documentação com base também em resoluções normativas das atividades com as quais nós estamos regulados, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional do Petróleo. Então, num dado momento, foi necessário contratar, né, uma consultoria especializada em mobilidade internacional e, ao mesmo tempo, eles puderam, junto conosco, trabalhar um fundamento com base no Decreto Federal 10.282 de 2020, que regulamentou a lei que trata do combate ao Covid no país e enquadra diversas atividades como essenciais. Essa argumentação ela foi direcionada ao Ministério da Justiça e, num prazo muito rápido, aqui em 48 horas, esses vistos foram autorizados. Eu me recordo bem, entramos logo no início de março, dia 2, 3 de março, em lotes, né, pelo volume de documentos que a gente precisou organizar. E, num dado momento, logo depois, no dia 4, 5 de março, esses vistos foram autorizados, né? Então, era o primeiro desafio cumprido, teríamos um novo desafio, essa etapa foi vencida, e agora era necessário viabilizar a retirada desses 30 vistos no meio de uma situação de pandemia. Lembrando aqui que em fevereiro, no início do ano, ao contrário do que a gente imaginava, se vivia aí uma chamada segunda onda da Covid-19, né? Então, esses vistos tinham que ser retirados num consulado brasileiro situado no exterior, num país como o nosso, que também estava passando aí por dificuldades no combate ao Covid, pessoas adoecendo e problemas relacionados aí à rede hospitalar. E era super importante que isso acontecesse de maneira muito rápida, né? Então, no primeiro momento, a gente se deparou com uma dificuldade, porque
todas esses consulados estavam trabalhando em sistema remoto, né, com um acesso muito reduzido. Então, você tinha, no consulado em particular, a necessidade de um agendamento diário de apenas 3 pessoas, né, para a realização dos procedimentos necessários para a entrega desses vistos, né? Então, dado essa situação, como a gente tinha uma urgência ainda em vigor, a gente começou a realizar um contato institucional com o Itamaraty, né, com o Consulado do Brasil no exterior e com o Ministério de Minas e Energia, né, demonstrando mais uma vez o quão urgente era a mobilização desses técnicos, né, para a chegada ao Complexo do Parnaíba. Então, nós sugerimos, e aí conversando com essa consultoria que nos ajudava, que fosse feita uma emissão de vistos realizada apenas por um representante legal para evitar a mobilização aí desses 30 técnicos, desses 30 colaboradores ao consulado, né? E aí esse representante legal conseguiria organizar os documentos e facilitar a estampa dos vistos nos passaportes. Então, o Itamaraty, o consulado, imediatamente nos retornou de maneira positiva. Inclusive, acho que vale um reforço aqui, a mobilização, né? O cônsul se disponibilizou no mesmo momento assim, a movimentar a equipe dele, e no dia seguinte conseguimos aí esse agendamento extraordinário para a retirada desses vistos. Isso de fato aconteceu, e os técnicos ingressaram, isso era um dia de semana, os técnicos ingressaram no país no final de semana, então na outra segunda-feira já estavam em campo, né, mobilizados, e aí passaram por todos os protocolos, né, as testagens, o isolamento social, recomendações essas que estamos vivendo até hoje, e me parece aqui que é um exemplo vivo, né, de boas práticas adotadas pela administração pública nesse momento tão complicado, né, de distanciamento social. Então, essa engrenagem, eu sou exemplo aqui para dizer que funciona, os órgãos estão funcionando, as pessoas super dedicadas, a despeito aí de todas as urgências, de todas as demandas que não são pequenas, e realmente empenhadas em resolver problemas como esse que eu acabei de ressaltar. Muito obrigado, Leonardo, por compartilhar essa excelente experiência, e eu acho que aqui fica esse testemunho e nosso agradecimento às nossas autoridades do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça e do Consulado, que também atendeu numa situação de efetiva urgência, premência para a execução de um serviço essencial. Então, os nossos agradecimentos a você, Leonardo, por nos permitir compartilhar essa excelente experiência. Muito obrigada, Leonardo. Imagina, o prazer foi meu. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Eduardo, muito obrigado pela presença nesse nosso webinar, em que procuramos trazer convidados com cases especiais, em que, mesmo durante a pandemia, o trabalho presencial se fez necessário. Você poderia se apresentar e apresentar a Elecnor no cenário de serviços essenciais? E poderia aproveitar para contar o que representa para o Brasil o projeto Oriximiná Parintins e por que precisava da presença de estrangeiros para implementar esse projeto? Pois não. Boa tarde, Marta. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando com vocês. Eu sou o Eduardo Queiroz, eu sou coordenador de contratos, trabalho na Elecnor do Brasil, em um projeto específico de linha de transmissão no norte do país, especificamente na região amazônica. Nós estamos enquadrados no segmento de serviços essenciais, né? Então, efetivamente, não paramos, né, de trabalhar mesmo com o advindo da pandemia. Vou falar um pouquinho a respeito da Elecnor para vocês. A Elecnor é uma empresa de origem espanhola, um dos principais players global em engenharia, desenvolvimento e construção de projetos de infraestrutura.
Nós estamos há mais de 60 anos no mercado de construção e presentes em mais de 50 países, com mais de 15 mil profissionais atuantes. A respeito do Brasil, a Elecnor do Brasil foi fundada em 1979, vamos completar 42 anos de existência, e iniciou suas atividades no mercado elétrico, tornando o Brasil um principal destino de investimentos nesse momento do grupo no mundo, sendo a líder na construção de projetos EPC, na geração de energia renovável e na transmissão de energia, e também trabalhamos na parte de infraestrutura no segmento de óleo e gás. Atualmente, nós estamos passando de mais de 2.500 profissionais brasileiros. E nosso intuito é construir uma história de sucesso, movendo o Brasil e a América Latina em direção ao futuro mais próspero, sustentável e com oportunidade para todos. Vou falar um pouco a respeito do projeto Oriximiná Parintins. A Celéu Redes, que é uma empresa do grupo da Elecnor, sagrou-se vencedora em 2018 do lote 16 do leilão ANEEL 004-2018, nascendo o projeto e uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico chamada Parintins Amazonas Transmissora de Energia. Esse projeto é de extrema relevância para o Brasil, já que nós levaremos energia limpa, né, na região norte do país, né, minimizando impactos ambientais para a região, né, e eliminando a utilização da energia através da geração térmica, predominantemente mais suja, né, em função da utilização de óleo diesel, né, e faremos com que a região seja integrada ao Sistema Interligado Nacional, através do ONS, do Operador Nacional do Sistema. O projeto ele totaliza 227 quilômetros de linhas de transmissão, como pode ser visto no vídeo, em circuito duplo de 230 kV, e mais 3 subestações serão construídas, numa região muito complexa, né, em meio à selva amazônica, remota e de difícil acesso, compreendendo as cidades de Oriximiná, Juruti e Parintins. Nós efetuamos a contratação, quer dizer, de uma empresa chinesa especializada na fabricação e na montagem de grandes estruturas e torres de suspensão, onde essa empresa chinesa será responsável pela fabricação, pela construção, pela montagem e instalação final dessas 2 torres de transmissão. Elas ligarão 2,3 quilômetros de extensão de travessia entre o Rio Amazonas, né? Fazendo a travessia dos cabos condutores, gerando energia para os 2 lados, para as 2 margens do Rio Amazonas. Essas torres elas possuem 253 metros de comprimento, sendo os chineses detentores de toda a tecnologia e do know-how de instalação. Está prevista a integração de em torno de 60 a 70 chineses aqui no Brasil, com visto temporário de trabalho, pelo período mais ou menos de 1 ano para a realização das montagens dessas estruturas. Neste projeto, nós iremos gerar também aproximadamente em torno de 1.500 empregos diretos e indiretos. A finalização desse projeto está prevista para o segundo semestre do ano que vem, de 2022. Eduardo, nós tivemos a deflagração da pandemia em março do ano passado. O início do projeto Oriximiná Parintins poderia ser adiado e a vinda desses estrangeiros poderia ser revertida? Que impacto esse adiamento causaria? Infelizmente não poderia não, Marta. Nós tivemos um pequeno atraso em função da deflagração da pandemia, mas como nós estamos inseridos num contexto de atividade essencial, nós temos prazos contratuais assumidos com a ANEEL, né, e para entrega do empreendimento. Então, são esses prazos são passíveis de severas multas, né, e significativas multas em caso de atrasos. Dessa forma, nós não temos condição de adiar os marcos de entrega, ou mesmo postergar a vinda efetiva dos chineses contratados, né, para o fornecimento e a montagem das torres da travessia do Rio Amazonas. O fato é que somente esses chineses eles possuem essa tecnologia e o know-how, né? Não há no Brasil empresas capazes de fabricar essas torres e a experiência, né, comprovada para a montagem e instalação das mesmas, né? Com a pandemia, nós tivemos atraso na emissão das licenças ambientais por parte do IBAMA, né, que impactaram realmente um pouco, né, os nossos prazos e o nosso cronograma de obra, né? Mas não chegou a ser um impacto assim tão significativo, porque a Elecnor buscou se antecipar, né, e minimizar esses impactos, né?
Com relação aos chineses, a pandemia ela deflagrou sim, uma pequena postergação na chegada deles, em torno de 30 a 45 dias. Mas, olhando como um todo empreendimento, nós acreditamos que não impactará muito no nosso prazo final e contratual de entrega do empreendimento. Eduardo, como foi a organização e planejamento da vinda desses profissionais num cenário em que a mobilidade de pessoas e o funcionamento dos órgãos envolvidos estava reduzido e sob risco? E o que foi primordial para a implementação dar certo? Marta, nós fizemos o que foi primordial foi a antecipação na assinatura de contratos, né? Tivemos o leilão em 2018 e nós assinamos os contratos com os chineses em setembro de 2019. Nós não havia ainda, né, a pandemia, né? Nós efetuamos as negociações também de forma antecipada, justamente para mitigar e minimizar potenciais atrasos imprevistos dos projetos. Não somente com os chineses, mas também com diversos outros contratados, foram antecipados, né, essas negociações contratuais, o que nos ajudou muito a minimizarmos o impacto da pandemia através de um excelente planejamento de obra e atividades implementadas pela Elecnor em todos os seus projetos e contratos de construção. Eu quero também prestar meus agradecimentos aí à parceria que nós temos aí com a BR Visa, porque ela foi essencial, nos assessorando a cumprir com os protocolos consulares, com todas as premissas ministeriais, nos dando todo o apoio, desde a obtenção dos vistos de trabalho, até mesmo ao receptivo dos chineses, que foi há pouco tempo atrás em aeroporto, né, quando da sua chegada no Brasil. Nós já temos uma parceria duradoura com a BR Visa também, por já prestarem serviços relevantes, né, de serviços aos nossos expatriados espanhóis, uma vez que nós temos a nossa matriz na Espanha, né. Então, muito obrigado, né, pela oportunidade. Foi um prazer aí participar do webinar com vocês. Eduardo, muito obrigado pela presença e é uma honra muito grande para a BR Visa atender uma empresa que tem um compromisso tão grande com o país e levando energia a regiões tão distantes como a que você demonstrou aqui nesse filme. Muito obrigada. Obrigado pelo convite.